A neblina de Curitiba ainda não havia se dissolvido quando Adriano parou o carro à frente do portão antigo. O portão rangeu como se a casa exalasse um cansaço que ele desconhecia. A luz do poste acentuava o limo nas pedras do caminho e, por um instante, todo o tempo que ele tinha passado longe, viagens, reuniões, inaugurações, pareceu assomar em silêncio. Ele desceu, guardou o celular no bolso e ouviu um som que não deveria existir ali: o tilintar de uma xícara intacta, esquecida numa bandeja sobre a mesa do hall. Foi o suficiente para acelerar a sua inquietação. Se este vídeo tocar você, fique até o fim, inscreva-se e ative as notificações. Curta para que mais pessoas percebam que cuidado não é luxo, é dever. Adriano entrou na casa com passos lentos, como quem pisava sobre memórias. A casa era grande, aquela mistura de antiga e modernizada que sua família preservara com orgulho. Corredores longos, salas com tetos altos, quadros que guardavam sorrisos envelhecidos. Mas tudo ali parecia demasiado bem arrumado para não esconder algo. As cortinas estavam puxadas demais, havia um silêncio limpo demais, como o de quartos que alguém varre para esconder vestígios. Nina apareceu na cozinha antes que ele alcançasse a escada. Era pequena de estatura, firme nos gestos, as mãos ainda cheias de vapor de café. Chamavam-na às vezes, sem maldade, de O Anão, um apelido que ela tolerava com aquele sorriso contido que já tornara raro. 6 anos cuidando da casa e da senhora Elvira haviam lhe dado olhos que os outros não viam. O fio justo de um relógio, a marca de um sapato fora do lugar, a bandeja devolvida inteira, sem sinal de ter sido tocada. Adriano, disse ela, com a voz que não se alterou, mas que carregava uma pergunta. A senhora não está na sala. A sala de estar estava impecável. A xícara sobre a bandeja, novamente, parecia ter sido colocada ali para provar inocência. Chá frio, sem açúcar dissolvido, sem a marca da colher. A cadeira junto à janela conservava o molde da pessoa que ali se sentava, como se alguém tivesse saído de repente e esquecido de continuar respirando. Adriano sentiu um vazio que era culpa e surpresa ao mesmo tempo. Nos últimos meses, ele confiava mais à rotina do que às pessoas, serviço, decisões, resultados. Havia em sua agenda compromissos que se repetiam como preces profanas. Havia promessas feitas à sua mãe, vou passar mais fim de semana, que se tornaram notas em uma agenda que ele nunca abriu. Agora, diante daquele silêncio, cada promessa parecia um papel amassado no bolso. Onde Bianca está? Perguntou ele, sem conseguir esconder a urgência que crescia. Nina desviou o olhar. Haviam coisas que ela escondia não por medo de trair, mas por pragmatismo, proteger primeiro. Ela limpou as mãos no avental como se espiasse um cuidado que a consumia. Saiu cedo, senhor. Disse que tinha uma visita pela manhã. Deve ter ido ao escritório. A senhora havia combinado de receber alguém, mas ela disse que era apenas para acertar umas contas do costume. A palavra contas caiu como pedra numa água que não fazia ondas. Adriano subiu as escadas com o peito apertado. O corredor exalava um cheiro de pó e madeira antiga. Os quadros observavam-no com os olhos de antepassados que não julgavam, apenas assistiam. No quarto de Dona Elvira, a cama estava feita com precisão, o lençol esticado como salvo. Na cômoda, uma fotografia antiga mostrava mãe e filho em dias menos pesados, herança de uma intimidade que parecia, agora, levemente desbotada. Ele abriu a porta do quarto de vestir, que deveria ter tecidos, fragrâncias, casacos e, se tudo fosse natural, a presença dela. Era ali que, nos dias quietos, Elvira gostava de sentar diante do espelho e passar os dedos pela memória dos cabelos. Ali, no entanto, havia silêncio. O guarda-roupa estava fechado. Havia no quarto um perfume discreto de alfazema, a mesma que Elvira gostava de espalhar nas gavetas. Adriano foi até a porta, sentiu o frio do metal no batente, e por hábito tentou abrir a gaveta de meias. Nada.
Uma sensação estranha subiu-lhe pela coluna, não a sensação de perda, mas de que algo havia sido deslocado para outro lugar, escondido. Flashback. Eles foram pessoas públicas em momentos diferentes da cidade. Adriano lembrava com nitidez do funeral do pai. Lembrava das promessas feitas entre um aperto de mão e outro. O pai sempre dizia, numa mistura de ironia e ternura, que a família era um jardim que precisava ser regado. Depois da morte, as flores murcharam. Obras, negócios, presença em eventos ocuparam o espaço antes ocupado por conversas no alpendre. Dona Elvira, com sua voz firme e um pouco de ironia, acabara por aceitar visitas e rotinas que a mantinham ocupada. Em seu luto, preferiu pequenas práticas, pintar, ler, regar a árvore antiga no fundo do quintal. Era dessas memórias que Adriano se agarrava quando a culpa vinha em ondas. De volta ao presente, ele percebeu na face de Nina um tremor mínimo. Ela falou baixo. O Tônico viu a senhora com um homem, senhor. Ficou espantado. Disse que era um rapaz que vinha sempre ajudar no mercado do bairro. A senhora saiu com ele para o jardim ontem à tarde. Tônico, era assim que o pequeno jardineiro, dono de passos rápidos e voz afinada, era chamado por todos. Era também a origem do título que corria nas bocas quando havia estranheza e das fofocas que, como pesticida, espalhavam-se distraidamente. Adriano lembrou do jardim, da árvore antiga que servia de coluna para a casa. Lembrou da senhora Elvira olhando as raízes, como se esperasse notícias. A ideia de que ela saíra à rua com um desconhecido, que andara com um homem que não conheciam, lhe provocou uma mistura de raiva e de curiosidade. A raiva era por ainda não saber, a curiosidade era um formigueio que a impulsionava a agir. Ele foi direto ao jardim. A neblina, agora menos espessa, marinava a relva. O banco de madeira junto à árvore estava vazio. Havia no chão marcas discretas de sapatos. Um par grande, um par pequeno, e um pequeno galho partido. Perto dali, uma manta dobrada denunciava um chá improvisado. Uma xícara, idêntica às que ficavam sobre a bandeja, estava enterrada no canteiro de flores, como se alguém tivesse tentado ocultar o próprio resquício de presença. Adriano sentiu pela primeira vez que não era só a distância que o afastara da mãe. Havia barreiras invisíveis erigidas com boas intenções e justificativas. Ele lembrou-se de Bianca, de como ela sempre sugeria modernizações que, por algum motivo, tinham o efeito colateral de afastar a velha senhora das rotinas do lar. Bianca dizia que segurança passava por normas, monitoramento e certa exclusão das idiosincrasias que envelhecem com dignidade. Em nome da praticidade, ela inventava pequenas privações que, com o tempo, se tornavam prisões sutis. Nina o acompanhou até a cozinha, onde a bandeja vazia aguardava sombra. Foi ali que ela finalmente falou com a voz que guardava a ação. Havia algo que ela precisava revelar, e dizer era também proteger. Ontem à noite, a senhora pediu para abrir o guarda-roupa. Pedi ajuda. Ela insistiu. Bianca disse que não era necessário. Eu não disse nada. A senhora tem brigado por pequenas coisas. A Bianca dizia que era melhor não aumentar a discussão. Eu pensei que era briga de filha com mãe. Não imaginava. Nina pausou, as palavras pesando como se fossem pedras depositadas sobre uma mesa. Adriano sentiu o estômago revirar. A justificação de Nina era tão comum, evitar conflitos, que se transformara em conivência, e a conivência em silêncio. Havia ali um padrão, impedir que a casa lhe desse pistas demais. Então veio a informação que fez o chão ceder sob seus pés. Bianca, nos últimos meses, havia sugerido organizações, mudanças no modo como a casa funcionava, discretas trocas de horários de visitas, pequenas reformas que alteravam o uso dos cômodos, remendos administrativos que mantinham os papéis em nome dela. A justificativa sempre era o bem-estar dela, mas o efeito palpável era a menor voz à mulher que havia educado e formado uma família inteira.
Adriano lembrou-se de ter recebido longos relatórios por e-mail sobre o andamento das contas domésticas, sobre orçamentos de reformas e sobre propostas de um plano de rotina que, oferecido com terminologia técnica, veio embrulhado numa aparência de cuidado. Ele lera aquilo nas horas mortas de um voo, aprovando sem muita atenção, como se aprovar manutenção fosse a mesma coisa que prestar atenção real. Nina, ao contar, fazia uma escolha de coragem. Havia o medo de retaliação, Bianca era controladora, dona de modos finos de impor ordens, e havia também a vergonha de ter demorado. Mas havia a verdade posta ali, crua. A senhora fora reduzida a um conjunto de protocolos. Adriano sentiu que precisava ver o guarda-roupa. A ideia de que sua mãe pudesse estar escondida por decisão alheia, não por vontade própria, latejava. Subiu as escadas em silêncio, cada degrau uma lembrança de infância. No corredor, passara por um quadro em que sua mãe sorria para a câmera, parecia dizer: "Cuida bem do jardim." Agora, o jardim precisava de ser cuidado. Quando abriu a porta do quarto de vestir, a cena que viu congelou o ar. As portas do guarda-roupa estavam entreabertas. O espaço escuro que se abriu no interior assemelhava-se a uma garganta de madeira. Havia ali roupas alinhadas, mas mais ao fundo, encostada sem graça no canto, uma figura pequena encolhida. Era Dona Elvira, os ombros curvados, as mãos cruzadas sobre o joelho, os olhos vazios, mas ainda com um brilho de reconhecimento ao vê-lo. Ele caiu em silêncio por um instante. A sensação de descobrir algo que não se deveu descobrir mais cedo cortou-lhe a voz. Nina ficou ao lado, imóvel, e Tonico surgiu na soleira, como quem acabara de devolver uma pá ao galpão e viu que o mundo havia mudado. O anão, o jardineiro, jamais tivera voz alta, mas sempre tivera olhos atentos. Foi ele quem, ao ver a senhora sair com um desconhecido, anotou o rosto do homem em sua memória. "Mãe", disse Adriano, e a palavra veio como se fosse capaz de erguer paredes. Ela ergueu a cabeça com lentidão, como quem acorda de um sonho prolongado. O que se seguiu foi uma costura rápida de instintos. Adriano ajudou-a a sair. As roupas de Dona Elvira cheiravam a pó e alfazema. Havia uma marca no pulso, leve demais para ser um ferimento, forte demais para ser insignificante. Talvez um laço de tecido que aprendia momentaneamente. Ele a envolveu em um abraço que era mistura de pedido de perdão e de promessa. Ela chorou sem som, como se o corpo dissipasse a acumulação de dias. O desconhecido, o homem que Tonico vira, não estava ali. Nina comentou que o vira partir apressado ao ser surpreendido por passos no caminho, que andara para a rua e sumira num beco lateral. Houve ali um momento de raiva, não dirigida apenas a um estranho, mas a um sistema que permitira que uma mulher fosse deixada à sombra. Adriano desceu com a mãe nos braços, os degraus parecendo maiores, como se a responsabilidade houvesse aumentado de repente. Ele evitou por alguns instantes confrontar Bianca. Queria primeiro certezas, ver, ouvir. Mas a casa, nessa hora, tornou-se palco de confrontos inevitáveis. No hall, uma diferença na luz deixou claro o jogo. A lâmpada do corredor estava apagada, a sala de visitas iluminada com uma iluminação clínica. Era como se alguém escolhera que determinadas partes da casa fossem visíveis e outras não. Ele chamou Bianca pelo nome, alto o suficiente para que ela ouvisse. Ela apareceu na escada com a postura que sempre devastava discussões. A roupa perfeitamente alinhada, o sorriso controlado, os olhos calculistas. "O que aconteceu aqui?", perguntou ela, como se buscasse a versão mais conveniente da verdade. Adriano segurou a verdade primeiro, não a uma palavra. Ele colocou a mãe numa poltrona e sentou-se frente a Bianca com as mãos fechadas. A casa parecia prender o fôlego. Nina observava de cabeça baixa. Tonico, no corredor, cruzava os braços como se tentasse encaixar o mundo de volta em si mesmo. "Você sabia deste plano?", disse ele, sem voz histérica, mas com firmeza.
O plano era a palavra que vinha fácil, que significava medidas administrativas que se transformaram em punição. Bianca corou apenas um pouco, o suficiente para ser percebido. Havia nela uma habilidade para transformar ações em justificativas. Eu só quis proteger a mamãe, disse ela, com ar de quem dava o último argumento plausível. Você sempre esteve ausente. Alguém precisava tomar decisões. Não é possível que sempre tudo dependa de você. A frase atingiu como açoite. Havia ali, embutido, o argumento que justificava o controle. Adriano era o responsável que havia falhado, e, portanto, a nora assumia as rédeas. Era uma inversão elegante de culpa. Mas a cena ainda não pedia palavras, pedia ação. Ele pediu que Nina contasse tudo, e ela, com a calma de quem carregava uma verdade há meses, detalhou a cronologia. Pequenas mudanças de rotina, visitas negadas, uma manhã em que ela pedira para abrir o guarda-roupa e Bianca respondeu com rispidez. Remédios que, por algum erro de organização, pareciam sumir e reaparecer em caixas fechadas. Foi uma tapeçaria de negligências e manipulações, cada fio aparentemente pequeno, mas quando reunidos, formavam uma rede que prendia a senhora. O rosto de Bianca empalideceu conforme as palavras iam caindo, mas ainda havia nela tentativa de recuperar terreno. Eu só quis o melhor. O senhor não entende os riscos. Ela estava confusa algumas vezes. Eu contratei especialistas, disse, e por um segundo mencionou médicos, avaliações, termos que soavam técnicos demais para encobrir o essencial. Nina apertou a mão no avental, e Tonico, que até então ouvira como espectador, falou. Eu vi o homem que saiu com a senhora. Não é de nenhum serviço social, não. Era um dos marmiteiros da esquina. Ele vinha ajudar com compras às vezes. A senhora gostava de conversar com ele. Não sei por que tinham de tirá-la da rua. A contradição fazia-se clara. O desconhecido que Tonico vira era na verdade alguém da vizinhança, alguém que, com boas intenções simples, oferecia companhia. Ao ser visto, ele foi interpretado como ameaça. Em vez de perguntar, explicaram. Em vez de ouvir, calaram. O choque transformou-se em diálogo aceso. Adriano perguntou por que ninguém antes lhe havia contado algo assim. Bianca disse que havia tentado protegê-lo da dor. A ferida da ausência, nesse momento, abriu os dois lados. Ela, ressentida por fazer sozinha, ele, culpado por não ter visto. O que vinha depois disso eram decisões imediatas, urgentes e práticas. Levar a mãe para um check-up, conversar com os médicos, rever a rotina da casa e, algo que Adriano sentiu como inafastável, pedir explicações. Ele, que escolhera alguma vez delegar as intimidades do lar, resolveu que não delegaria mais. O peso de uma empresa, de uma carreira, já não era desculpa. Ele prometeu à mãe, ali, com a casa em volta segura, que reorganizaria a vida. Mas as decisões imediatas não apagam meses de isolamento. Naquela noite, após as conversas, Adriano ficou no quarto de sua mãe com uma xícara de chá que finalmente parecia quente. Dona Elvira cochilou, apoiada numa almofada, e ele observou os traços do rosto dela. A linha da mandíbula que lembrava a de sua avó, as manos marcadas por tarefas de tempo, costura, cozinhar, cuidar. Ele pegou o livro que estava sobre o criado mudo e encontrou uma dedicatória do pai, escrita anos antes, para Elvira, que fez do nosso lar um lugar. Ler aquelas palavras foi como um sopro que despertava a culpa adormecida e a vontade de consertar. Flashback, a infância de Adriano. Ele lembrava das manhãs em que sua mãe o acordava para a escola, do cheiro do café que ela fazia, do jeito que ela abria a janela para ver a árvore no quintal. Havia um laço antigo, antes das divisões que o tempo e a cidade imprimiram. Reconectar-se com essas lembranças era para ele um caminho para a reparação. Nos dias que se seguiram, a casa passou por transformações visíveis. Adriano assumiu o cuidado direto, revisou os contratos, falou com médicos, reconvidou amigos que a mãe havia perdido de vista. Reorganizou o espaço para que os cômodos fossem acessíveis, devolvendo à senhora
parte do que fora tirado. A árvore do jardim recebeu poda leve e ele passou tardes regando o canteiro com a mãe ao lado, quem sabe reencontrando o que havia perdido. Bianca, no entanto, reagiu como quem perde privilégios. O conflito ganhou campo. Ela se sentia traída, suas justificativas desfeitas à medida em que a família se reorganizava sem a necessidade de sua tutela. O embate que se formou não foi apenas pessoal. Era uma disputa sobre quem tinha direito de definir a tutela emocional de uma mulher que por décadas foi coluna daquela casa. Mas havia, também, fissuras nas certezas de Bianca. Ao vê-la conversar com profissionais, ouvir como suas ações impactaram uma vida, algo mudou. A capacidade de ver-se foi pela primeira vez possível. E reconhecer o erro tornou-se um caminho doloroso. Adriano, por sua vez, buscou equilíbrio. Precisava garantir a segurança da mãe sem transformar a esposa em inimiga. Era uma tarefa que exigia diplomacia e firmeza. No meio daquela reconstrução, Ademir, o rapaz da padaria que Tônico vira, reapareceu. Veio por conta própria, com uma caixa de bolos e um sorriso que refletia a simplicidade do gesto. Ele disse que gostava de conversar com Dona Elvira sobre as pequenas coisas, o preço do pão, o tempo, as novelas. A presença dele foi um pequeno sopro libertador. Mostrou que o mundo lá fora ainda podia ser gentil. Adriano permitiu que pequenos encontros acontecessem, e com isso a mãe começou a recuperar ritualidade. Visitas ao jardineiro, tardes de pintura, encontros no centro cultural com amigos dos velhos tempos. Houve, porém, consequências que não se apagavam com chá quente e desculpas. A imprensa, por nomes que vazaram de forma anônima, começou a insinuar escândalo. A família do milionário em crise, diziam manchetes que buscavam fôlego sobre a desunião. A exposição forçou decisões públicas. Adriano resolveu marcar uma entrevista, assumir a responsabilidade e falar do que acontecera com sua mãe. A fala pública teve um efeito duplo. Expôs a ferida, mas também chamou atenção para um problema que não era só de sua família. Era de muitos lares onde decisões de proteção viravam exclusão. Aqui, uma pausa breve para falar com você. Se esta história mexeu com algo em você, conte nos comentários. Sua experiência pode ser o primeiro passo para alguém que precisa perceber que não está sozinho. Com o tempo, o confronto entre Adriano e Bianca tomou contornos mais humanos. Ela, confrontada com o que fizera, começou a entender que o cuidado que acreditara exercer estava enraizado em medos e ambições mal resolvidos. Havia uma pretensão de controlar que vinha não apenas de insegurança, mas de uma vontade de moldar tudo à sua imagem. Pedir perdão não apagou os meses de ausência, nem reparou o dano, mas abriu uma porta para um processo de reparação que seria longo. Dona Elvira, por sua vez, começou a voltar ao mundo. Pintava com a mão firme, ainda que por vezes hesitante. Ria de cochichos que o jardineiro fazia. Caminhava com passos pequenos até o banco sob a árvore. Não foi uma cura súbita. Havia dias em que a memória fugia e se perdia em conversas que ninguém recordava. Havia noites em que a tristeza apertava o peito e o silêncio parecia enorme. Mas a reconstrução era feita de pequenos atos que, juntos, reconstituíam um sentido de vida. Nina foi chamada por Adriano para permanecer como coordenadora de cuidado. Ela recusou a palavra heroína com uma risada baixa e disse apenas que sempre fizera o que podia. Tônico continuou regando o jardim. O rapaz da padaria passou a ser convidado para chá nos sábados. Pequenas pontes foram refeitas. Houve também consequências práticas. Adriano revisou procedimentos, implementou reuniões familiares semanais e determinou que decisões sobre a vida de quem depende da família fossem tomadas em conjunto, não por imposição. Ele percebeu que seu erro maior fora delegar intimidade, acreditar que controle técnico substituía a presença. A vida, então, reorientou-se. Mas as rachaduras deixadas pelas semanas de isolamento não desapareceram. Algumas amizades antigas não voltaram como antes. Havia desconfianças que permaneciam em olhares rápidos.
A família, entretanto, começou uma conversa menos formal e mais aberta, onde o tema do cuidado passou a ser discutido com menos culpa e mais responsabilidade. Em um final de tarde, com o sol atravessando a copa da árvore antiga, Adriano sentou-se ao lado da mãe. Ela pegou o pincel e, com mãos que ainda tremiam de vez em quando, fez uma mancha azul numa tela. A tinta espalhou-se doce, como se a vida estivesse começando a aceitar novas cores. Ele olhou para ela e viu, enfim, não uma figura a ser protegida a todo custo, mas uma mulher com história, desejo e direitos. A promessa de cuidar deixou de ser uma obrigação para ser um escolher diário. O estrondo que o título prometera, o explodiu a família, fora afinal um estilhaçar que, doloroso, liberou pedaços para serem rearranjados com mais honestidade. Não houve cabos queimados de ressentimento, nem julgamentos públicos que pusessem fim ao laço. Houve uma convocação à responsabilidade que, aos poucos, transformou o lar. Ainda restavam decisões a tomar, conversas pendentes e uma reestruturação que não cabia em uma semana. Mas havia movimento, e isso era um começo. O jardim, com as raízes expostas pela poda, agora respirava melhor. A árvore parecia menos só. Adriano entendeu que o cuidado não se mede em números ou em protocolos administrativos. Se mede em presença, em escuta, em aceitar que o outro tem voz. E a pergunta que ficava no ar, com o crepúsculo vendo a casa inteira como uma caixa iluminada, era: quantas outras famílias continham segredos semelhantes, silêncios que enrijeciam em formato de prisão? A resposta não viria somente da sua casa, vinha de algo maior que precisava de olhos atentos e mãos dispostas a agir. A história naquela noite não terminara. Havia passos a seguir, conversas na mesa de jantar, reconciliações incertas e o anúncio de que mudanças legais e profissionais seriam necessárias. Mas, por enquanto, havia uma xícara de chá quente, uma tela com uma mancha azul e o som de uma risada contida que, pela primeira vez em semanas, soou leve. O chá esfriou na xícara, mas ninguém se apressou em pegá-la. Ficaram ali, cercados pelo aroma de erva doce e pelo som dos galhos batendo na janela, como se o tempo tivesse se rendido a uma pausa disponível para pensar. Adriano observava a mancha azul na tela. Agora, ela não era apenas pintura, era território conquistado. E sentiu que havia um traço de futuro naquela cor inesperada. Na semana seguinte, a rotina recomeçou com sua nova forma. Encontros familiares às terças, ligações registradas para lembrar das consultas médicas, um quadro na cozinha com espaços para opiniões de todos. Não eram medidas flamboyantes, eram passos pequenos, levemente desajeitados, que lembravam uma coreografia em fase de ensaio. Bianca comparecia aos encontros com um caderno, anotava decisões, pedia para que suas frases fossem lidas em voz alta antes de serem tomadas, como quem queria que suas palavras fossem testemunhadas. Havia, ainda, silêncios, e nesses silêncios, Adriano aprendeu a sentar-se e esperar. Bianca começou terapia. Não foi uma busca para justificar, mas para entender, talvez para não repetir. Em algumas noites, contava que via flashes, momentos em que a responsabilidade fazia brotar um medo de abandono que vinha da infância e que antes traduzira esse medo em ordem. A cada sessão havia uma dobra menos rígida em sua fala. Reconhecia, entre lágrimas e risos nervosos, que controlar era uma forma de tentar manter intacto o próprio medo. Dona Elvira, por sua vez, aceitou o convite tímido de Nina para expor 2 telas numa pequena mostra no centro comunitário. Não foi uma exposição ambiciosa, 3 paredes, luz quente, cadeiras de plástico. Mas quando a família entrou no salão e viu as pinturas alinhadas, algo se fez visível. Aquela mulher, antes reduzida a um papel, ocupava o espaço com obras únicas. Pessoas que nunca a tinham ouvido falar vieram comentar sobre as cores, sobre a coragem de escolher a tela grande. Dona Elvira sorriu,
E o sorriso demorou. Havia pontos de sombra, mas era um sorriso que dizia: ainda existo. Nina transformou-se em elo. Como coordenadora de cuidado, fez o que sempre havia feito. Esteve onde havia necessidade, mediou conversas, lembrou aniversários. Ao mesmo tempo, impôs limites firmes e amorosos. Quando Adriano, por vaidade de conserto, tentou decidir algo sem consultar os demais, Nina o chamou a atenção. Você não precisa consertar tudo sozinho, disse-lhe uma tarde com a calma que vinha de anos de prática. Cuidar também é ensinar a confiar. Ele ouviu e aprendeu a cair menos na armadilha de confundir responsabilidade com posse. No trabalho, Adriano fez ajustes que o surpreenderam. Além das reuniões familiares, procurou profissionais para revisar contratos e rotinas de cuidado. Não o fez apenas para proteger a imagem, fez porque entendeu que havia uma fragilidade sistêmica. Muitas famílias, como a dele, deixavam decisões em mãos de um ou dois, como se intimidade pudesse ser delegada a processos. Organizou palestras na associação de bairro, trouxe especialistas que falaram sobre autonomia, direitos e dignidade na velhice. As conversas atraíram vizinhos curiosos e, surpreendentemente, também alguns rostos que antes tinham se afastado. Ainda havia desconfianças, claro, mas a presença pública de Adriano, humilde no tom, ajudou a abrir portas. Uma tarde, em uma dessas palestras, uma mulher levantou a mão e contou sua própria história. Um irmão que havia decidido por ela, uma condição que nunca foi questionada por medo. Havia lágrimas na sua voz. Adriano reconheceu ali o eco do que vivera. Percebeu que seu caso não era exceção. Ao final, quando as luzes se apagaram, várias pessoas permaneceram na sala. Não eram juramentos grandiosos, eram conversas, encaminhamentos, contatos trocados. Pequenos fios que talvez formassem uma rede. Bianca, por sua parte, começou a escrever cartas. Não cartas para ser lida em público ou para se absolver, mas cartas dirigidas a quem sofrera com suas escolhas. A irmã distante, o amigo que partira, a vizinha que deixara de aceitar os convites. Algumas cartas foram entregues, outras ficaram dobradas numa gaveta. Entregar uma palavra sincera sempre exigiu coragem diferente daquela que controla tudo. Era uma coragem que aceitava o risco do silêncio ou do perdão, sem forçar nenhum dos dois. Tônico seguiu com o jardim como se cada rega fosse uma liturgia de reparação. A poda que deixara a árvore com raízes expostas transformara-se num símbolo. Havia que cortar para que o ar chegasse. Um dia, enquanto o sol caía, ele trouxe uma pequena mesa e convidou a família para um lanche. Sentaram-se em volta, andaram por memórias, lembraram de jantares simples, de festas que precederam as rupturas. Riram de histórias de juventude, riram com amargura de desencontros. A noite fechou-se em conversas que não prometiam soluções, apenas o conforto de serem compartilhadas. Mas nem tudo foi movimento suave. Uma das amizades de longa data, Clara, que naquela época fora uma espécie de consensora nos jantares, manteve distância. Quando Adriano a procurou, recebeu uma resposta contida, precisava de tempo. Havia ali uma ferida que não se curava só com pedidos de desculpa. Adriano aceitou, ainda que fosse duro. Aprendeu que o arrependimento aberto não garante o retorno dos outros, garante, contudo, que se pode viver sem a hipocrisia do fingimento. Certo sábado, a família decidiu fazer algo que parecia trivial e foi, por isso mesmo, importante: cozinhar juntos. A cozinha da casa encheu-se de vozes, de aromas e de uma algazarra que lembrava épocas menos marcadas por medo. Dona Elvira, com luvas térmicas nas mãos, mexeu uma panela e comentou entre risos que a comida tinha um gosto diferente quando não precisava agradar. Bianca contou uma história boba que arrancou uma gargalhada de Nina. Adriano sentiu naquele instante que colher pequenos gestos de afeto era tão necessário quanto reorganizar contratos, que a intimidade se reconstrói nos gestos de todos os dias.
O que começou a se formar, imperfeito e frágil, parecia apontar para fora da casa. Adriano conversou com Nina sobre a possibilidade de criar um grupo de apoio no bairro. Um espaço onde familiares pudessem compartilhar experiências, trocar orientações práticas e aprender a dividir responsabilidades. Não eram aulas formais, mas encontros para trocar companhias e saberes, como lidar com documentos, como escutar sem querer consertar, como garantir a autonomia de quem envelhece. Nina topou. Tônico ofereceu espaço do jardim em dias de sol. Bianca, hesitante, ofereceu chá e bolos. A primeira reunião aconteceu num domingo de céu plúmbeo, que mais convidava a permanecer em casa do que a sair. Mesmo assim, apareceram 7 pessoas. Vizinhos, uma enfermeira amiga de Nina, uma jovem advogada que fazia trabalho voluntário e uma senhora que, ao se apresentar, revelou ter passado por algo que lembrava demais a história da família. Sentaram-se em cadeiras dispostas em círculo. Adriano, que no início temera falar, tomou a palavra com a voz mais calma que conseguia e disse apenas: "Estamos aqui para aprender uns com os outros." As falas foram cautelosas, por vezes gaguejantes, por vezes carregadas de culpa. Mas a partilha foi abrindo-se como um botão inesperado. Alguém falou sobre a vergonha de pedir ajuda, outra pessoa descreveu o medo de perder a própria vida ao assumir toda a responsabilidade. Ao final, combinaram encontros quinzenais e um quadro de contatos para trocarem apoio prático. Nada grandioso, um gesto comunitário modesto, que poderia, com sorte, transformar um isolamento em companhia e, talvez, com mais sorte ainda, evitar que outras famílias chegassem ao ponto em que a casa de Adriano estivera. Quando a reunião acabou, a chuva havia passado e o jardim trepou para fora do cinza com um brilho verde lavado. Adriano ficou um instante olhando as gotas nas folhas e percebeu que havia aprendido a reconhecer, com mais honestidade, a própria parcela de culpa e a própria capacidade de reparar. Não era um herói, era alguém disposto a ficar perto, a abrir mão da soberba do conserto absoluto, a aceitar limites, seus e dos outros. Ao fechar o portão daquela tarde, ouviu passos apressados atrás de si. Uma pessoa da rua, que raramente participava das atividades do bairro, aproximou-se e disse sem cerimônia: "Soube do que aconteceu na sua casa. Vim trazer esta receita." Entregou-lhe um envelope. Dentro, um bilhete pequeno e uma foto antiga, o rosto de Adriano quando menino, sorrindo numa praia que ele mal lembra. Havia naquela entrega súbita um convite. A reconstrução também passava por reconhecer o passado que moldara cada um. Adriano guardou o envelope no bolso e sentiu uma mistura de dor e gratidão. A noite veio e a casa acalmou. Dona Elvira dormia cedo, exausta de dias cheios. Tonico guardou as ferramentas. Nina saiu para atender a uma emergência e voltaria tarde. Adriano caminhou até o pé da árvore, onde ainda restavam algumas raízes à mostra, e sentou-se. A mancha azul na tela daquela tarde anterior parecia agora uma promessa mansa. Ele pensou nas conversas que viriam, nas cartas por terminar, nas cartas por entregar, nas histórias que ainda precisariam ser ouvidas. Não havia, no entanto, a ilusão de um fechamento definitivo. Havia portas que se abriram e outras que permaneceriam fechadas por um tempo. Havia dias bons e dias em que a memória de Dona Elvira escaparia, levando consigo um pedaço de presença. Havia momentos em que Bianca tropeçaria em impulsos antigos. Mas, pela primeira vez em meses, Adriano sentiu uma disposição clara. Não mais consertar o mundo sozinho, mas construir ao lado. E isso, pensou, já era um começo que poderia ganhar contornos maiores do que aquela casa. Na manhã seguinte, quando o sol ainda aquecia a relva, a campainha tocou. Foi uma visita inesperada, uma figura do passado que trazia consigo olhares e perguntas, e que poderia testar, de novo, os limites recém-estabelecidos. Adriano respirou fundo e foi abrir a porta.
A mulher na soleira tinha mãos finas, manchadas pelo sol e pelo tempo. O casaco que usava estava preso por um único botão, e os olhos, de um castanho que lembrava tijolo molhado, pousaram em Adriano com uma urgência suave. Não era elegante, era conhecida. Havia na maneira como inclinou a cabeça um traço de quem conhecia raiva e ternura ao mesmo tempo, uma combinação capaz de desarmar uma sala inteira. "Adriano", disse ela. A voz vinha com a cadência de quem temia e a esperança de quem esperou demais. "Sou eu, Cecília." O nome atravessou o corpo dele como um vento que abre cortinas. Cecília. Irmã que partira há anos e cuja partida carregara consigo uma sombra de acusações mudas entre a família. Ela que, quando adolescente, crescera com ele nas tardes de vento na rua da praia e sumira numa manhã fria sem explicar direito. Ele lembrava de brigas antigas, trocas de silêncio, da culpa que se prolongara como um móvel difícil de mover. Não lembrava, porém, de um rosto tão marcado, nem de um abraço tão incerto. Cecília segurou o envelope como se fosse frágil. "Fiquei sabendo do que aconteceu com a sua mãe", disse. "Pensei em chamar, mas não sabia se era bem-vindo." Havia uma pausa, um esforço para ordenar a fala. "O que trouxe é pouco, uma receita, algumas coisas que guardei, coisas da sua mãe." Adriano notou que, por trás da porta, o jardim parecia ter apertado o ar. Dona Elvira poderia acordar a qualquer instante. Tônico tivesse saído, Nina ainda não voltara. Mesmo assim, convidou-a a entrar. Cecília passou, e o cheiro do chá velho, do bolo que ainda esperava na cozinha e dos livros dispersos encontrou sua pele. Ficaram diante um do outro, e o espaço entre os dois era tanto um corredor de lembranças quanto um ponto de decisão. Ela falou primeiro do retorno breve àquela rua, como ouvira falar do encontro no jardim, dos vizinhos que tinham acudido. "Parecia que você estava se reerguendo", disse, e havia sinceridade e um desconforto ali. "Fiquei com vontade de ver, pedi ao homem da esquina para me trazer até aqui." Hesitou. "Vi que a senhora está sendo cuidada. Isso me deu coragem." Adriano agradeceu com uma palavra curta. Não sorriu. Sentiu o corpo lembrando de coisas não ditas, de bilhetes que não chegaram a ser deixados, de uma promessa silenciosa que ele não soube honrar. "O que você tem?" perguntou por fim, como se pedir fosse convocar perigo. Ela entregou o envelope. Não quis entrar na casa. Ficou de pé, de novo naquele lugar entre a rua e o limiar. "São receitas", repetiu, "mas também achei algumas cartas." E acrescentou, com uma voz que tinha tanto medo de abrir feridas quanto vontade de curá-las: "Talvez elas falem de coisas que você precisa ouvir." Adriano guardou o envelope no bolso como quem protege um animal ferido. Sentiu o papel encostado ao corpo, quente. Antes de abrir, pediu que Cecília sentasse, ofereceu chá. Havia uma formalidade trêmula entre os dois, como se ambos tivessem de reaprender a forma de estar próximos sem que o passado os esmagasse. Cecília sentou-se, ajeitou o casaco e olhou o velho relógio no pulso. "Vim porque pensei", disse ela, falando baixo, "que às vezes o que a gente chama de partida é também uma corrida para não ver o que dói. Não queria fugir de você. Queria ver se havia um jeito de ajudar, mesmo que eu não saiba como." As palavras dela foram pequenas pedras lançadas num lago. Cada pedra fez surgir círculos que tocaram memórias. O pai que saiu de casa no verão em que Adriano tinha 12 anos, a mãe que, de repente, se mostrara frágil. O silêncio entre irmãos que parecia crescer. Adriano lembrou-se que havia guardado durante anos ressentimentos como quem guarda copos rachados, com cuidado e às vezes sem saber por quê. Nina não voltara ainda. A cidade tinha aqueles traços de urgência, pensou ele. Gente que vive em horários distintos, com necessidades que não se alinham. Tomou o chá com um pouco de pressa. A bebida aqueceu-lhe a lua da garganta e acalmou o tremor de uma decisão que havia de vir.
Cecília falou de como, depois da partida, vivera espalhada por outras cidades e que só recentemente começara a arrumar as caixas da mãe, caixas que ela guardara por um capricho de culpa. Encontrara entre panos e papéis um caderninho de receitas. Tua mãe anotava tudo, disse ela. E havia também uma foto tua quando menino. Pensei que poderia gostar de ter. A mão dela tocou o lenço no pescoço e voltou ao envelope. Adriano ouviu e sentiu, ao mesmo tempo, uma coisa que tanto poderia ser medo quanto esperança. O passado movendo-se, pedindo lugar. Abrir o envelope era abrir uma porta que talvez o levasse para além daquele quintal de chuva. Ele lembrou da foto que já vira na mão do homem que a entregara pela tarde, seu rosto de criança, uma praia que havia ficado difusa. E a sensibilidade de Cecília fez-lhe ter vontade de saber mais. Você acha que tem mais coisas? Perguntou. Algumas cartas, respondeu ela, e um bilhete com o nome de uma cidade. Um lugar para onde tua mãe costumava ir quando precisava respirar. Não sei se você quer saber disso agora. Só pensei que, às vezes, a gente precisa das raízes para entender por que a árvore faz sombra de certo jeito. A sombra que a metáfora trouxe não era apenas poética, era uma verdade crua. Adriano lembrou-se de como havia achado por muito tempo que saber era consertar. Talvez o que precisava era menos conserto e mais compreensão. Talvez precisar de raízes não fosse sinônimo de dever, mas de narrativa, de abertura. Ele puxou a fotografia e, mais por cerimônia do que por necessidade, abriu o caderninho. A caligrafia era de sua mãe, letras inclinadas, firmeza no traço, pequenas manchas de algo que parecera gordura de cozinha. Havia uma receita de bolo, algumas notas sobre como conservar limões, uma lista de nomes, simples nomes, sem explicação. No fim, porém, havia um bilhete, escrito numa outra mão, com uma letra apressada. Se algum dia precisar, procure-nos, não estamos longe. M. A letra final fez Adriano prender o ar. Quem era M? A mente dele correu por nomes guardados em caixas de lembranças. Marina, Manuel, Mário. Um alfinete espetou-lhe a pele do peito. Havia sempre algum homem implicado nas histórias da família. Havia sempre algum nome que substituía perguntas por silêncio. A nota de Cecília foi mais real do que qualquer suposição. Mário Moraes. Conhecemos ele e a esposa. Moraram na cidade litorânea. Acho que eles sabiam da tua mãe. Posso ir com você lá, se quiser. O convite veio sem teatralidade, como quem oferece o próximo passo com as mãos limpas de culpa. Adriano sentiu o corpo dividido. Ficar significava continuar ao lado de Elvira, garantir que não houvesse dias em que a mãe se perdesse nos azulejos da casa. Partir significava alimentar um mínimo risco de abandono e de espalhar responsabilidade entre outros. Ele pensou em Bianca, que ainda carregava impulsos antigos, em Nina, que regressava tarde, em Tonico, que agora sabia segurar as ferramentas e o próprio coração. Cada nome era uma réstia de realidade que o puxava para outra direção. E Bianca? Perguntou ele finalmente. Não era apenas preocupação com a reação dela, era também o fio que ligava a situação prática. Quem cuidaria se ele fosse? Ela ficou bem com isso? Cecília olhou para o chão por um segundo, como se buscasse ali uma forma de dizer o que era preciso. Não sei, respondeu com franqueza. Mas não é preciso que você vá agora. Posso falar com ela, ou posso só te mostrar o que achei. Decidimos juntos. Havia naquela proposta algo de novo, não mais a ilusão de que as decisões eram solo. Havia uma oferta de partilha, e Adriano percebeu que isso, mais do que qualquer receita antiga, era o que lhe parecia necessário naquele momento. Guardar, partilhar, conversar. O que ele mais precisava não era de uma viagem que apressasse um fechamento, mas de um cuidado que organizasse passos. Ligou para Tonico e depois para Nina, não pelo telefone, pois o telefone não era só aparelho, era ponte que poderia ser cortada por horas de plantões hospitalares. Falou com calma, explicou que tinha alguém do passado ali, que poderia haver papéis e fotos, e que não sabia o que faria. Nina respondeu com a voz carregada de trabalho, mas com uma clareza que só quem trabalha com dor adquire. Você não tem de decidir agora.
Se for preciso, eu venho. Tonico disse que cuidaria da casa se Adriano precisasse sair por um dia. Eram respostas simples, e cada uma delas foi um pequeno filete de possibilidade. Quando desligou, o peso no peito diminuiu um pouco. Não havia garantia de que ir àquela cidade resolveria algo. Havia, porém, a possibilidade de que entender o passado aliviasse o presente. Adriano olhou para Cecília. Os dois ficaram em silêncio por um tempo que não pedira desculpas a ninguém. Lá fora, o jardim brilhava de uma chuva que já fora. Dentro, a casa mantinha seu ritmo. Uma luz amarela sobre o tapete, o tic-tac de um relógio que parecia medir coisas pequenas e eternas. "Posso ficar mais um pouco?" perguntou Cecília. "Só para ver tua mãe. Não quero invadir nada." Adriano abriu a porta da sala para que ela pudesse se aproximar. Eles caminharam pelo corredor com passos que lembravam passos antigos, quase coreografados pelo costume. Ao chegarem ao quarto de Dona Elvira, a luz era tênue. A mulher dormia tranquila, a respiração regular, como uma maré que veio e voltava com calma. Cecília posou a mão sobre o lençol como se fosse possível reconhecer ali o que restava e o que poderia ser retomado. Quando saíram, a irmã pegou um dos bolos que Bianca deixara em cima da mesa e ofereceu a Adriano. "É a sua vez de aceitar coisas simples", disse ela. Havia um tom de brincadeira e também de verdade. Aceitou o bolo e mordeu-o devagar, como se mastigar o presente fosse mastigar a própria resistência. Antes de partir, Cecília deixou um objeto sobre a mesa. Um pequeno mapa, esquemático, rabiscado, com um ponto marcado. "Se quiser, vou na próxima semana com você", disse. "A gente pode ir sem pressa." E acrescentou mais baixo. "Se não quiser, tudo bem também. Só achei que valia a pena dizer que eu sinto muito, que errei e que não devia ter sumido." A confissão, simples, caiu como chuva morna. Adriano não respondeu com um pedido de perdão formal, respondeu com um gesto de reconhecimento. "Eu também errei", disse, e sentiu que por um segundo a casa ficou menos cheia de sombras. Cecília se despediu, prometeu voltar e deixou para trás o eco de passos que desapareceram na rua. Ele ficou sozinho na sala com o envelope, o mapa, as cartas e o bolo meio comido. A foto do menino com o rosto iluminado pela praia ainda repousava sobre a mesa. Adriano tocou nela com a ponta dos dedos, como quem põe a mão sobre algo que há muito tempo não reconhece. A imagem não mudava. O que mudara era o desejo de entender o que aquela praia significava para sua mãe, para ele e para os laços que, por vezes, a gente escolhe romper ou sustentar. A campainha, por fim, não tocou mais naquela tarde. Mas, ao fechar as cortinas, sentiu que a casa não era apenas um espaço de obrigações. Era também um ponto de encontro entre passado e futuro, entre quem parte e quem fica, entre quem conserta e quem aceita ser consertado. Havia à sua frente um mapa com um ponto marcado, e no bolso uma receita que cheirava a lembrança. Era um convite para escolher, sem pressa, companhia, e sem a fúria de achar que poderia sozinho consertar tudo. Adriano deixou as cartas sobre a mesa, apanhou uma caneca e olhou a foto uma última vez. Lá fora, a rua já se despia do dia. Ele sabia que, se aceitasse ir ao encontro do nome marcado no mapa, provocaria movimentações novas, conversas com Bianca, combinados com Tonico, horários ajustados e, talvez, diálogos com pessoas que guardavam memórias diferentes. Não era pouco, mas sentiu também que era possível caminhar assim, passo a passo, com alguém ao lado e sem a pressa de consertar a dor dos outros como se fosse ferramenta de marcenaria. Ao apagar a luz, decidiu que não precisava tomar a decisão naquela hora. Havia tempo. Havia, sobretudo, o entendimento de que pedir ajuda, receber ajuda e dividir a responsabilidade eram atos de coragem tão grandes quanto qualquer gesto de heroísmo solitário. Guardou o envelope na gaveta da cozinha, onde Dona Elvira costumara pôr chaves e remédios, e foi fechar o portão do jardim.
A noite, calma, trouxe consigo um sentimento novo. A possibilidade de que, ao enfrentar o passado, ele não abandonaria o presente. Antes, que aprenderia a cuidar dele com menos soberba e mais companhia. E na manhã que viria, quando o sol entrar outra vez pelo vidro lavado, ele acordaria com a convicção de que deveria conversar com Bianca e perguntar a Nina se havia um dia em que poderia contar com ela para uma viagem de fim de semana. Antes disso, porém, havia o tempo para preparar, para consultar pessoas, para não transformar uma descoberta em fuga. O envelope, a foto, o mapa, tudo ali, feitas de pequenas chaves, esperariam o momento certo. Adriano trancou a casa, respirou fundo e, por um instante, sentiu que o mundo, aquele mundo de responsabilidades e de memórias, poderia ser habitado de outro modo. Não era a solução final, era apenas um passo que podia, como tempo, abrir outras portas.